Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Nosso Pai, queremos te agradecer por esse grande privilégio que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui diante da tua presença santa. E agora, Senhor meu Deus, podemos glorificar e enaltecer o teu santo nome. E agora que nós vamos participar, Senhor Jesus, dessa palavra, ó Deus, vem falar conosco, para que nós possamos aprender, para que nós possamos, Senhor, colocar em prática todo o ensino, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus e Pai da graça e da vitória, manifesta, Senhor, o teu poder, nos dá alegria, estenda as tuas mãos. Assim, Senhor, eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Nós já vimos a semana passada algo sobre avivamento e o que o Senhor quer de nós em referência ao avivamento, né? Avivar é dar vida, é reatar a vida, é refazer a vida. E nós já vimos a semana passada o que Abacuque ele escreveu. E agora vamos ver o que Isaías está transmitindo da parte do Senhor para as nossas vidas, no versículo 15, que nos diz dessa maneira: pois assim diz o Altíssimo, o Exaltado, o que vive para sempre, cujo nome é santo, vivo em um lugar alto e santo, mas também com o contrito e humilde, a fim de avivar o espírito do humilde e o coração do contrito. Amém. Somente o versículo 15, pode sentar, glorificando a Deus nessa hora. Nós vemos então que o Senhor manda um recado, dá uma mensagem muito interessante através do profeta Isaías, aquele profeta que nós sabemos que vivia de uma forma dissoluta, vivia afastado da verdade, pois quando o Senhor tem um encontro com ele, ele dá uma revelação
Ele até acha que ele iria morrer por causa da sua vida, por causa da sua atitude, por causa do seu palavreado, das coisas que ele estava acostumado a falar. E aí o Senhor então tem que tocar na sua boca, tem que purificar a sua boca, e ele então pensa que vai morrer, mas não era isso. O Senhor, na realidade, naquele momento, dá vida ou reaviva a sua vida espiritual, que é, na realidade, o que o Senhor quer fazer conosco. Ele pode nos reavivar fisicamente, mas isso só vai durar enquanto nós estivermos aqui. Como eu sempre tenho dito, quantos foram curados no tempo de Jesus? Quantos foram ressuscitados? Mas não existem mais, né? Então, a cura é algo para o nosso tempo, é algo que tem um período, é algo que faz parte do cronos, né? Daquilo que é cronológico, daquilo que nós vivemos, do tempo em que nós vivemos, não do kairos, que é o tempo do Deus. E o avivamento que o Senhor quer nos dar, muito embora seja para o cronos, é o avivamento que vai nos servir para o kairos, porque o cronos é o tempo medido, é o tempo que nós conseguimos medir, uma hora, um dia, um ano, 100 anos, 1000 anos. Esse é o tempo cronológico, né? Mas o tempo kairos é o tempo que não se pode medir, é aquilo que não temos noção, né? Ele vai, ou está, ou estará, sem que nós saibamos o seu início, e muito menos o seu fim, porque não vai ter. Como não teve início, também não terá fim. Então esse é o tempo de Deus. E o avivamento que o Senhor quer nos fazer, Ele quer nos avivar espiritualmente nesse cronos, nesse nosso tempo, né? Para também servir para o kairos, para quando nós estivermos na eternidade, em que o tempo não poderá mais ser medido, em que nós não teremos mais noção, né? Não se fará diferença ao olhar alguém, ao ver as coisas, porque não há mudança, não haverá mais mudança, né? Aquilo que chegar, ou da forma que o Senhor fez, vai ser eternamente, vai estar nessa mesma posição, sem que haja tempo para se contar ou para envelhecer, né? Não haverá mais essas coisas na área espiritual, né? Então, vamos pensar que Satanás já vive há tantos tempos, né? Que ele pode ser aí um bicho barbudo, né? Cabeludo, ou caunhudo, né? Porque não corta a unha também, né? Então, pensar isso de Satanás são ficções. Ficções por quê? Porque ele é um espírito, ele é algo espiritual, é um ser espiritual, e que a Bíblia diz que ele pode se transformar até no mensageiro de luz, para enganar, se possível, os escolhidos. Então ele pode se fazer de algo bom, ele pode se transformar em algo bom para trazer a maldade, ou para enganar aqueles que são escolhidos do Senhor. É por isso que nós precisamos o quê? Conhecer a Bíblia Sagrada para não sermos enganados quando nós estivermos diante de uma situação dessa, em que o inimigo estiver tentando nos enganar, ou nos dando um recado contrário à palavra de Deus. Quando eu não conheço a vontade do Senhor, então aquele que me aparece, se me aparecer no ser espiritual, com uma mensagem para mim, né, que não seja da parte do Senhor, eu não terei parâmetros e poderei até ser enganado. Por quê? Porque a apresentação que vai se fazer é apresentação boa, bonita. Então ele se transforma até num anjo, pode se transformar até num anjo, num mensageiro, né, de luz, para tentar enganar. Mas quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu estou inteirado da palavra de Deus e saber
o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer da humanidade, o que o Senhor quer, ou saber, porque Ele não faz escondido as coisas, de maneira nenhuma. Ele diz que Ele faria algo escondido sem revelar aos seus profetas. Por isso que nós sabemos de muitas coisas, não temos certeza de como ela vai ser, né? Mas sabemos os fatos, o que vai acontecer. Isso daí nós sabemos perfeitamente, podemos saber, e ao lermos nós vamos compreender, né? E a cada dia que se passa, o livro das revelações, que é chamado também de Apocalipse no grego, revelações, ele nos faz hoje com muito mais clareza do que no passado, porque ao conhecermos, ao tomarmos contato com a tecnologia dos nossos dias, nós então passamos a ver que muitas daquelas coisas que foram faladas ou que estão escritas aqui e no passado não se tinha ideia de como se podia acontecer, hoje nós vemos poder acontecer. Então, nós hoje temos uma situação privilegiada dos nossos irmãos do passado, né? E há quantos mais anos nós somos retornando ao passado, mais privilegiados nós somos, porque nós conhecemos hoje uma ciência avançadíssima que eles não viram, né? Nós conhecemos transmissões e podemos conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, desde que haja uma ligação, né, telefônica, ligado na internet ou no satélite, que seja, nós podemos nos comunicar com qualquer parte do mundo. Ou que há anos atrás, não precisamos ir tão longe, mas já no século passado não se podia isso. Não havia condições de nós termos o que temos hoje, né? De sabermos quanta capacidade pode caber dentro de um chip tão pequeno, né? Tão minúsculo, quanto pode ser capacitado aquilo para guardar tantas coisas, né? E ser tão pequenininho, guardando tantas coisas. A gente não tinha, né? Não havia isso. Os primeiros computadores eram enormes, né? Salas como esse salão aqui, para pegar um computador que hoje está obsoleto a sua capacidade. Era tão grande os maquinários e tão pouca capacidade. E hoje nós carregamos no bolso, né, algo com capacidade imensas, né, celulares com grandes capacidades, com chip aí que cabe o que no início era inconcebível. O tamanho seria o computador para caber o que hoje nós carregamos no bolso, o que hoje nós temos e podemos fazer, né, o que não poderíamos fazer no passado. Então as coisas vão se mudando, porém aquilo que é espiritual não muda, né? Então, como eu disse, alguém, né, eu quando criança, eu já falei para vocês que foi talvez algo que me traumatizou a procurar, creio que seja isso, né? O Senhor começou a agir, foi quando eu aí com apenas 5, 6 anos de idade, mais ou menos, veio um colega um pouquinho mais velho, já tinha seus 11, 12 anos, e falou que as pessoas todas iriam morrer. E aí eu comecei a pensar no meu pai e na minha mãe, mortos, né? E eu então sonhava, muitas noites eu sonhava com um Deus barbudo, cabeludo, né? Um velho, sentado assim, né? E eu sonhava achando que Deus seria aquilo, e aquilo me traumatizou muito. Talvez seja isso que fez com que eu buscasse conhecimento e saber algo da parte de Deus, porque me traumatizou quando criança, né? Mas nós sabemos o que não é envelhecimento. E se Satanás pode nos aparecer como algum mensageiro de luz, né? Então dizer que ele é um chifrudo, que tem um rabo grande, enorme, pontiagudo, né? E assim aparecer, isso é balela. Ele nunca aparecerá para nós dessa forma, e para ninguém, porque o intuito dele não é afastar, o intuito dele é trazer. O intuito dele é que as pessoas se congreguem a ele, não se afastem. E a qualquer pessoa que apareça isso sai correndo, né? Ele não vai nunca querer isso para nós. Isso daí são contos que as pessoas dizem, né? Até para o quê? Para que quando ele se apresente
diferente daquilo que você acha que ele vai se apresentar, você nunca fala, não, isso não é da parte do inimigo, porque o inimigo é sujo, ele é violento, ele é mal cheiroso, né? Você diz, não. Mas quando você conhece a palavra de Deus, então você tem um parâmetro. Apareça quem aparecer. O próprio Paulo falou, se vier alguém aqui e vos trazer, né, se um anjo aparecer, se o mensageiro vos aparecer e vos trouxer um outro evangelho diferente do que eu tenho falado, considera o anátema. Pode repreender. Ah, mas eu vou repreender o mensageiro do Senhor. Pode repreender. Por quê? Porque está fora do contexto bíblico. Então, quando nós conhecemos, pode aparecer quem for, né? Apareça quem for. Por isso que o Senhor sempre demonstrou o desejo de que o seu povo conhecesse, ou de que as pessoas conhecessem a palavra do Senhor, a palavra dele, né? Ele sempre fez, ele procurou, ele ordenou, né, para que Moisés escrevesse na parede, escrevesse na testa, né, escrevesse nos umbrais da porta, ao entrar e ao sair, né, a pessoa então se lembrasse da lei do Senhor, andando, falando no caminho, deitado, sentado. Ele determina que de qualquer forma ensinasse os filhos. Ensinasse, por quê? Porque assim eles estariam por dentro do que o Senhor quer, do que o Senhor é e do que Ele quer em nossas vidas. Aí nós nunca somos enganados. Chega alguém com uma mensagem diferente, né? Não precisa nem ser um mensageiro, né? Chega alguém com uma mensagem diferente, você já considera que aquela mensagem é anátema, não tem valor, não tem validade nenhuma. Por quê? Porque está fora do contexto bíblico. Você nunca é enganado pelas pessoas que seguem aí de porta em porta, né? Chegando até nós com mensagens contrárias à vontade do Senhor. Nunca será enganado, não haverá problema, não terá problema nenhum. Mas primeiro precisa o quê? Conhecer, para não ser enganado, porque senão é enganado pela perspicácia de Satanás e também dos seus servos, né? Os próprios mensageiros que vêm trazendo. Mas voltando aqui naquilo que é avivamento, então o Senhor quer o que? Olha, veja só, olha o que Ele diz através de Isaías: assim diz o Altíssimo exaltado, o que vive para sempre, cujo nome é santo. Ele vive, ele diz, olha, vivo em um lugar alto e santo, mas também com contrito e humilde, né? O exaltado não, o contrito e humilde, pode ter certeza que o Senhor estará fazendo parte dessa vida, o Senhor estará com ele. Mas o exaltado, aquele que quer ser maior do que ele é, porque nós na realidade não somos nada. O que somos nós? Toda a capacidade nossa vem do Senhor, né? Nós não temos poder de dar vida, por isso não podemos matar, né? Por isso nos é proibido matar, porque eu não posso dar vida. Então, se eu pudesse, eu mataria, reviveria, mas não posso. Então matar eu não posso. Também não posso nem segurar a minha vida, né? Eu não posso estar dizendo, não vou morrer, a morte não vai me atingir. Não tenho essa possibilidade. O que acontece comigo então? Eu sou vulnerável, sou uma pessoa vulnerável. Hoje eu posso estar aqui, um acidente pode estar me levando, né? Um acidente externo, um acidente interno, né? Chama acidente vascular cerebral, o AVC, é um acidente, a veia se rompe, não é para se romper, ela se rompe. Então, num acidente eu posso passar para a eternidade. Um acidente o quê? Interno. Um acidente externo, posso levar um pouco, posso ser atropelado, né? Posso ser aí alvejado por um projétil. Tira o bravo, é muito escuro. Posso ser alvejado, né? E o que acontece então comigo? Não sou nada.
posso estar cheio de capacidade, né? Mas a qualquer momento posso não existir mais. Quando olhamos um corpo morto, inerte, sem que houve um acidente grave, né, com ele, nós não vemos diferença entre aquela pessoa que está morta e alguém que está dormindo, né? De imediato assim, você vai ver com o passar do tempo, porque começa a acontecer fatores de degeneração no nosso organismo. Mas ao olhar de imediato, né, quantas pessoas são encontradas na manhã de um dia, talvez pelo cônjuge ou por um parente, e então estão com o aspecto de quem estava dormindo, né? Mas já estão mortos, já não faz a vida já não estava na pessoa. Então o que nós somos? Não somos nada. A nossa capacidade, ela vem do Senhor. Precisamos agradecer ao Senhor por tudo que nós temos. Então, nós ficarmos exaltados, por quê? O que nos traz, o que nós temos para nos exaltar? Nada. Até, né, toda a honra, toda a glória deve ser dada ao nosso Senhor. E Ele não dá sua glória a ninguém. Uma das coisas que mais atingem ao Senhor é você mexer com a glória dele, é você ser exaltado, muito mais que outros pecados, porque aí você está entrando, né, em uma esfera que não poderia entrar, está participando de algo que não poderia fazer, porque aquilo pertence ao Senhor. Toda a honra e a glória, quando nós queremos parte dessa glória, parte dessa honra, então nós estamos atingindo aquilo que é do Senhor, porque nós sabemos que não somos nada, quanto mais nós. O mundo pode não saber disso, o mundo pode se elogiar, se deixar ser chamado de ídolo, né? Como tem muitos por aí, muitos ídolos por aí, o mundo está cheio de ídolos, né? Ídolos vivos que eu digo, não outros, mas são artistas famosos e assim por diante, que as pessoas desmaiam, as pessoas, né, perdem a noção, o juízo na sua presença, né? Quando vão lá um mês antes, quando eles estão para chegar, eu já vi reportagem aí, quando vem esses cantores e às vezes conjuntos aí, bandas famosas, já um mês antes a pessoa já está lá no clube, nem começou a vender os ingressos ainda, eles vão lá, montam barracas e ficam lá esperando para ser os primeiros a comprar, né, para poder dizer até para o outro: olha, eu fui o primeiro a comprar aqui, ó, o ingresso para esse show, né? Montam barracas lá, ficam lá morando né, em estado deplorável, ficam lá. Por quê? O seu ídolo está para chegar, ele quer ver o seu ídolo, ele quer participar do seu ídolo, ele se sente, né, alegre por causa que ele vai poder participar de um show do seu ídolo. Então há muitos ídolos por aí, há muitos espalhados por esse mundo, em que as pessoas até, né, reverenciam e eles se sentem grandes por isso, né? Mas nós que conhecemos, nós que sabemos, devemos dizer: toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao eterno Deus. Nunca pegamos, nunca atingimos essa glória. E aquele que é vivo espiritualmente não faz isso, né? Aquele que o Senhor reaviva, por quê? Porque ele vai estar vivificando, ou vai estar habitando com o abatido, com o contrito. E ainda diz assim: olha, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Jesus conta algo de dois homens que chegaram, o publicano e o fariseu. Foram adorar, chegaram ao templo para adorar. O publicano era um homem totalmente detestado pelos judeus. Por quê? Porque eles eram homens públicos, chamando publicano porque eles eram homens públicos. Eles eram homens judeus que na sua maioria colhiam os impostos dos judeus para entregarem aos romanos. Além disso, né, que já era para eles um mal, porque trabalhar para Roma, né,
porque você que é judeu trabalha em prol de Roma, levantando o nosso dinheiro e entregando para Roma. Além do que, eles aproveitavam e tiravam a sua casquinha, né? Já que ia cobrar, cobrava um pouquinho a mais, pagava o certo, porque ele tinha que prestar conta, ele pagava o certo para Roma, mas tirava uma casquinha cobrando a mais. Então eles eram odiados, né? E o fariseu era aquele que gostava de se mostrar, ele gostava de aparecer para os outros. Então tudo que ele ia fazer, né, ele gostava. Então ele chegava, ele ia pegar a sua oferta, então ele provavelmente pegava a sua carteira, né, bem alta assim, abria lá, pegava a maior nota, né, a maior moeda, ele olhava assim para que todos vissem, né, e aí colocava ali as pessoas, olha, né, olha. Aí ele ia orar, ele chegava na praça pública, ele ia orar e começava a orar em voz alta na praça pública. E aí o que acontecia? As pessoas passavam, olha, isso aí é um religioso. Aí ele, quando jejuava, ficava com a cara tudo semblante, tudo descaído, né? E aí alguém perguntava, o que aconteceu? Eu não estou jejuando, estou jejuando, estou jejuando, estou jejuando, cara. Aí Jesus veio combatê-lo. Jesus falou assim, está errado isso. Quando você jejuar, entra no seu quarto, fecha a porta, você vai orar, fecha a porta do seu quarto. Ele não condenou nós orarmos em praça pública. Ele não condenou que alguém aí venha interpretar, não, nós não podemos fazer culto ao ar livre, nós não podemos orar na praça pública, porque Jesus falou que quando nós formos orar, fecha a porta do quarto, né? Lava o seu rosto. Você está jejuando, está orando, lava o seu rosto, se apresenta diferente para as pessoas, né? Jesus quis dizer isso. Por que ele falou? Porque os fariseus faziam isso não para o Senhor. Ele não jejuava para ter uma vida digna para o Senhor, ele jejuava para que os homens chegassem a ele e dessem glória a ele. Eles tomavam a glória de Deus da vida, né? Eles queriam a glória para eles. Então as pessoas chegavam, oh, esse é um religioso, olha, não tem vergonha de orar na praça pública, né? Não tem vergonha de jejuar, está jejuando quase todo dia, enquanto ele está descaído. Eu já sei, quando ele está assim, ele está jejuando. Olha, esse é um homem religioso, esse é um homem que serve a Deus, né? E aí faziam todas aquelas, né, os filactérios, faziam, né, os judeus tinham costume, esqueci o nome daquele instrumento que eles usam, umas cordinhas e amarram no braço, amarram na cabeça e põem, como que é? Tefilar, né? Tefilar. E aí eles põem o que? Eles têm um barbante, tem uma caixinha de couro, que tem os versículos bíblicos, eles põem no braço, né? Eles põem na cabeça aqui, porque Moisés falou que era para andar, né? Escrever e tal na cabeça, então eles acabam põendo. E eles alargavam os filactérios, eles faziam maiores, para o quê? Para dar um monte de volta, para todo mundo ver, olha, esse daí, né? Eles aí cobriam o braço inteirinho com aquela faixa, né? Para mostrar, mas não faziam para o Senhor, faziam para eles. Jesus nunca condenou que estava errado fazer isso, condenou o modo que se faz, o modo que se apresenta, né? E aí a pessoa quer se aparecer, chega lá, vão lá dar oferta, né? Todos odiando o publicano, porque ele colhia oferta, ou colhia o imposto, pegava uma parte para ele, e elogiando os fariseus, porque os fariseus estavam de aparência, viviam de aparência, né? Estavam ali se mostrando a todo tempo. Então, ao comparar, Jesus falou, esse daqui é o fariseu, esse é o publicano. Só que o fariseu, ao orar, falou, Senhor, eu não sou como esse publicano, eu dou os meus dízimos, eu oro, eu faço tudo o que precisa fazer, tudo, né? Tudo que a lei determina eu faço, eu não sou como esse, né? E aí Jesus disse que o publicano não teve nem coragem de erguer a cabeça lá no templo, ficou com a cabeça cabisbaixo, né? E o fariseu não, Senhor, eu faço. E aí o publicano não teve coragem de erguer a cabeça e disse, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Aí Jesus disse, quem saiu? Quem dos dois? Qual dos dois saiu justificados no templo? O que se exaltou e acusou, ou o que
se tornou humilde, achando que ele não prestava nada. Jesus falou complicando: vocês odeiam ele, porém ele reconheceu, e o outro é exaltado. Então o Senhor, ele está com os humildes, ele está com aqueles que estão de espírito abatido, né? Aqueles que são humildes. Aí o Senhor vem habitar. Ele tem interesse, porque a pessoa sabe que ele não vale nada, sabe que ele necessita muitas vezes das coisas, sabe que ele está na necessidade. E aí o que vem acontecer, né? O que vem acontecer foi que Jesus então mostra que Deus olha para aqueles que verdadeiramente estão abatidos, aqueles que se sentem humildes, aquele que não sente nada, né? Ele acha que ele não é nada, e que ele faz o que? Ele precisa então de alguém, ele precisa do Senhor para a sua vida, né? Nós nunca podemos achar que nós somos alguma coisa, não. E o Senhor quer o que? Dar vida. Ele quer avivar justamente o humilde quando chega na sua presença, para ele poder fazer a exaltação, para ele poder elevar. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele abate os exaltados, mas exalta os humildes. É assim com o Senhor, né? Poderia ser diferente. Aqui as pessoas não, né? Se você entrar muitas vezes num lugar, se você entrar, né, numa instituição financeira muitas vezes, e entrar todo relaxado, todo sujo, você não vai ser bem atendido, né? As pessoas não vão te atender bem. E pode ser a pessoa mais rica desse mundo. Se estiver desse jeito, eles vão olhar a aparência. E caso contrário, o pobre está com o terno bonito, emprestou, sei lá eu, roubou, sei lá eu, está lá com o terno, entrou, todos vão tratar bem, né? Por quê? Porque as pessoas olham para a aparência, mas o Senhor olha para o interior. Samuel, quando chegou lá com a ordem do Senhor de ungir um rei, havendo já um rei, né, tendo um rei que era Saul, a ordem fala: vai até Belém, lá na casa de Jessé, né, Ishai, vai lá na casa de Ishai, você vai lá e você vai ver que um dos filhos dele você vai ungir. E ele vai. Quando aparece o primeiro, grandão, né, parecendo Filipe, assim, ó, tem lá, tal, é esse daí, ó, né, grande, forte, bonito, né? Então, esse daí que vai ser o rei, né? O outro já era todo exaltado, já maior do que todos, vai ser esse. Não, Senhor, não é esse não. Você olha pelo exterior, eu olho o interior. Esse daí não tem nada lá dentro. Não que o Filipe não tenha, né? Mas muitas vezes nós olhamos o exterior, olhamos só para o exterior, não sabemos o que tem dentro. O Senhor conhece o que tem dentro. Vai, passa, 7, acabou os filhos, acabou os mancebos, acabou os jovens. Onde estão? Não, tem um lá, mas é tão novinho lá. Seu nome, David, amado, né? Dote de amor, né? Então, David, amado. Vai lá, chama o amado, né? O amado do Senhor, chama ele lá. Aí ele vem todo sujo, fedendo ovelha, estava lá no campo, todo suado, naquele, né, deserto lá, onde era difícil manter, né, as ovelhas. Chega lá, e aí ele faz a unção daquele que estava aqui. Ele ficou tão exaltado, Davi se exaltou tanto, que ele nem entendeu o que tinha acontecido. Ele pegou, é isso que veio fazer, ungiu, né? Ele pegou e voltou para o campo de novo. Vocês sabiam o que era, né? Mas o Senhor já vinha trabalhando com ele, levava ele lá no palácio. Ele ia no palácio lá do rei tocar na harpa para espantar o espírito que vinha atormentar Saul, né? Porque ele não tinha mais proteção do Senhor. Então o espírito vinha para atormentá-lo, e ele então ia para tocar a sua harpa e assim dar um sossego para Saul. Mas quando voltava, não voltava exaltado,
Não voltava, olha, eu fui no palácio, comi do bom e do melhor, me trataram bem, estava lá do lado do rei, agora eu venho aqui, tenho que ir para o meio do campo com as ovelhas, enquanto vocês maiores ficam aqui. Não, ele voltava, ele ia lá e voltava para o campo, fazendo a sua parte, aquilo que foi designado pelo seu pai. Vai lá, né? E alguém até diz, olha, ele era mandado lá para que o lobo pegasse, quando veio pegar, ele matou, o leão talvez matasse esse jovem, que quando nós lemos o Salmo, nós vamos ver que ele então parecia ter sido filho, não da mãe dos outros, ele era filho só de Jessé, né? A mãe dos outros não era sua mãe, da interpretação daquilo que ele escreve, né? Por isso ele era odiado, vermelho, né? Ruivo, também odiado por esse aspecto físico que ele tinha, mas tinha um semblante bonito, né? Tinha um semblante que agradava as pessoas, mas ele nunca se exaltou por isso, nunca, né? Mesmo sabendo que era rei, quase que 20 anos depois só que ele foi assumir, mais ou menos, né? De 15 a 20 anos que ele foi assumir depois de ser ungido, né? Ele não foi lá reivindicar, Senhor, eu sou rei aqui, o Senhor me ungiu como rei, me deixa aqui no meio desse deserto. Não, matou o gigante, né? Mata o gigante, não assume a posição, né? Tem Saul que lhe perseguia nas mãos e fala, olha, eu não toco no ungido do Senhor, não põe a mão, eu sei que ele está rejeitado, mas ele foi ungido, ungiu ele, e eu não ponho a mão. E ele era ungido também, estava na mesma situação, mas falou, eu não toco, não sou louco, doido de fazer isso, né? No momento certo o Senhor vai dar. Passam-se os anos e ele depois se torna rei. Mas o que acontece? Os exaltados são abatidos, né? Embora Saul fosse exaltado na sua aparência, ele não pediu para ser assim, ele nasceu daquele jeito, era maior entre todos, né? Sobressaía, então os homens eram do seu peito para baixo, quer dizer, ele tinha uma estatura que se aparentava no meio da multidão, não conseguia se esconder por causa do seu tamanho. E aí o que acontece? Só que depois ele se exaltou por isso, né? Ele se exaltou, ele quis tomar a parte do sacerdote, quis fazer o que o sacerdote fazia, né? Oferecer o sacrifício, não era para ele, e ele começa a tomar a parte. Então nós devemos saber o que? Que o Senhor quer pegar aqueles que se consideram humildes, abatidos, aqueles que se consideram nada. O Senhor quer dar vida, quer reavivar. Ele quer avivar justamente, vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, né? Mas não fala dos exaltados. Os exaltados, eles estão fora. 1 Pedro, para nós encerrarmos. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículos 5 a 7, nos diz: da mesma forma, vocês que são menos experientes, submetam-se aos líderes. Além disso, todos devem se revestir de humildade, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas aos humildes concede graça. Portanto, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, para que no seu tempo certo Ele vos exalte. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, né? Ele tem cuidado de vocês. E nós sabemos então que nós precisamos, né? Nós precisamos estar humildes. O Senhor quer vivificar, e vivificar quem? Humilde. Ele se opõe aos arrogantes. Aquele que é arrogante, ele se opõe, então ele não vai visitar. Mas aos humildes, ele dá graça, ele concede graça, né? Graça é o favor merecido. Graça, o Senhor não nos dá o que nós merecemos,
né? Ele dá sempre o que nós não merecemos. Nós merecemos a morte, Ele nos dá a vida. Nós merecemos a perdição, Ele nos salva. Graça é favor imerecido. Nunca dá a nós o que nós merecemos, né? Mas aqui, aos humildes, aqueles que estão prontos a glorificar o nome do Senhor, e o Senhor ser glorificado na sua vida. E o que o Senhor quer? Avivar, né? Então, não pense que vai dar vida ao que se acha algo. Não, o Senhor quer dar vida àqueles que são humildes, àqueles que estão prontos a obedecer, aqueles que estão prontos a glorificar o nome do Senhor, aqueles que estão prontos a fazer a vontade do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, é nos dar vida, né? Avivamento é isso. Avivamento é termos vida para com Deus, para que um dia possamos estar na eternidade com Ele, para sempre e sempre, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. Eu só quero saber se há